Turma, a gente vai falar agora sobre trauma cranioencefálico e TRM, ou trauma raquimedular. A gente vai falar de forma conceitual e essencial o que você precisa saber. Posteriormente, a gente vai ter aulas específicas falando de detalhes do TCE, do trauma cranioencefálico e do trauma raquimedular. Então, a gente vai ter aula mais detalhada sobre isso. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar essa aula. Então vamos lá. Conceito de TCE e de TRM. Pensando aqui, algo mais simples, entender isso. Eu quero saber dos conceitos essenciais. Posteriormente a gente vai detalhar mais sobre isso. O que é um TCE e um TRM? E quais o seu principal objetivo dessa aula? Primeiro, eu tenho que entender e reconhecer de forma precoce o que é um TCE e um trauma raquimedular. E por que de forma junto? Porque inúmeras vezes causa, por exemplo, uma queda de altura e bateu a cabeça, ele também pode ter um trauma raquimedular associado. Então, qual que é o principal objetivo? Reconhecer o traumatismo crânioencefálico e também trauma raquimedular. Então, assim, quando a gente fala geralmente pré-hospitalar, a gente se resume muitas das vezes no ambiente do SAMU, bombeiro, mas o APH ele pode ser fixo e móvel. Segundo qual portaria? Eu vou deixar aqui, vocês já sabem, mas vamos lá. A portaria 2048 de 2002. E ela fala aí da rede de urgência e ela fala do APH fixo e móvel. Olha só, o que é um TCE? É qualquer lesão causada por força externa que atinge a região do couro cabeludo, do crânio e do encéfalo. Então, atingiu a região do couro cabeludo, do crânio e teve uma repercussão encefálica, a gente considera um TCE. E o TCE pode ser leve, moderado e grave. E para saber se ele é leve, moderado e grave, a gente faz a escala de coma de Glasgow. Então, você vai aplicar a escala de coma de Glasgow e vai enquadrar entre leve, moderado e grave. Como eu falei, essas aulas aqui sobre traumatismo encefálico e raquimedular vai ser detalhada em outros pequenos vídeos, ficando um pouco mais sobre isso. E eu vou falar também da escala de coma de Glasgow, do TCE leve, moderado e grave e da sua aplicação. Então, o que é um TCE? É qualquer lesão externa que atingiu a região do couro cabeludo, do crânio e com repercussão cerebral, ok? As principais causas. Principal causa, acidente de trânsito, então é uma das principais causas. Depois tem quedas, agressões, práticas esportivas, muitas vezes, exemplo, batem a cabeça ali, ou de repente é uma prática esportiva de artes marciais, acaba tendo um golpe na região encefálica e pode ter um TCE. Acidente de trabalho pode ali acontecer por falta do uso do equipamento de forma correta, equipamento de proteção individual. Às vezes pode ser de forma correta ou não tem uso rotineiro do equipamento, tá? Então pode isso acontecer. E o TCE pode levar ao paciente a ter perda de consciência, rebaixamento do nível de consciência ou manter a consciência. Perdeu a consciência, ele não responde. Rebaixamento no nível de consciência, ele está rebaixado. Ele até responde, mas às vezes não é compreensível.
consciência. E a consciência pode ser uma consciência em tempo e espaço, a qual ele consegue verbalizar tudo o que aconteceu e pode estar confuso. Ele está consciente, mas não é em tempo e espaço. Então, pode ter essas características também. E já no TRM, o trauma raquimedular é quando atinge a medula espinal. Eu vou marcar aqui de verde, aqui ó, atingindo a medula espinal, que pode ser alta ou pode ser mais baixa. Então, pode ter uma lesão na região da medula que está sendo protegida por quem? Pelas vértebras, que são as vértebras cervicais, torácica, lombar, sacral e coxígea. Lembrando, são 33 vértebras, 7 cervicais, 12 torácica, 5 lombar, 5 sacral e 4 coxígea. A sacral e a coxígea, elas são vértebras fundidas, não tem espaço intervertebrado ou intervertebral. Aqui eu vou ampliar e você vai perceber que existe um espaço. Eu vou pintar aqui, ó. Pintei aqui. Esse espaço aqui é o espaço do disco intervertebrado, a qual ele vai ser responsável por essa facilidade de mobilização ou de movimentação antero, posterior, para frente, antero, para trás, posterior e látero, lateral. E isso também acontece na região do tórax, na região da lombar. Agora, a região sacral e cóccix, elas são fundidas, tá? Elas não têm esse espaço. As vértebras estão protegendo a medula espinhal. E algumas lesões da região, quando fala de TRM, pode ter fraturas das vértebras comprimindo aqui a região medular ou mesmo seccionando, comprimindo ou rompendo a região da medula. Essas lesões, elas podem trazer algumas consequências. Um exemplo, dor intensa, perda da força motora, perda de sensibilidade e pode ter também paralisia. Essas paralisias podem ser paraplegia ou tetraplegia, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Outra coisa importante, que é uma movimentação inadequada pode agravar. Tinha uma lesão não consolidada, tá? Uma fratura de vértebra que pode ter, tá? Ou está pinçando a medula, mas não rompeu a medula, ou não causou um dano significativo, e a movimentação inadequada faz com que tenha um agravamento dessa lesão. Como suspeitar de um TCE e de um TRM? Bom, pensar na cinemática. Foi acidente automobilístico? Qual é a intensidade, né? Qual o mecanismo do trauma? É de alta ou baixa energia? Foi motociclístico? Estava com ou sem capacete? Queda de altura? Qual a altura? Mergulho foi em água rasa? Foi atropelamento? Qual a idade do paciente? Qual a velocidade? Qual o tamanho do veículo? Trauma esportivo. Qual foi o esporte e como que foi o agravo, a trauma em si esportivo? E sempre considerar lesão na coluna até que se prove o contrário. Estou na dúvida, ele tem uma lesão na coluna, seja alta ou baixa, até que se prove o contrário. Ou se de repente você avaliou a cinemática e a cinemática é sugestiva, até que prove o contrário, mesmo que ele esteja deambulando na cena. Sinais e sintomas do TCE.
Você pode encontrar paciente aí com cefaleia, vômito, sonolência, confusão, convulsão, alteração do nível de consciência. Já no TRM, dor na coluna, dormência, formigamento, fraqueza, paralisia e incontinência. Então, ele também pode apresentar uma incontinência. Eu tenho que evitar. Quais são os principais erros que eu tenho que evitar? Movimentar sem necessidade, retirar o capacete sem uma indicação ou sem ter a destreza correta para retirar, flexionar ou girar o pescoço de qualquer forma, a não ser que você esteja fazendo ali ou aplicando o critério CCR. CCR é quando você aplica critérios para você fazer uma restrição do movimento da coluna total ou mínima e sentar o paciente sem avaliar o paciente de forma correta, tá bom? Bom, se você gostou, curte, comenta, compartilha. E se você está assistindo essa aula do lado do nosso curso, sabe que tem um PDF e também questões sobre essa aula e você vai ver também outras aulas adicionais sobre essa temática. Te aguardo nas próximas aulas.